Nós, na parte da manhã, fizemos uma memória daqueles pontos que consideramos como pontos de esperança, pontos positivos da experiência do plano pastoral de conjunto, juntamente com, começamos a falar sobre a missão hoje. Hoje nós estamos vivendo num outro contexto, num contexto modificado de uma forma muito rápida, e nós, na missão, estamos procurando encontrar os caminhos nesse tempo novo que estamos vivendo. E como nós acreditamos na ação da providência divina, também é preciso pensar no pontificado do Papa Francisco como alguma resposta, não uma resposta conclusiva, como eu lembrava, né? O Papa tem evitado essa coisa de respostas prontas, respostas pré-confeccionadas. Ele prefere falar de processos, né? Mas, de fato, o Papa Francisco tem nos indicado alguns elementos que vocês com certeza já ouviram tantas vezes falar, e vão ouvir um pouquinho mais, né? Aqui volto ao tema da repetição, como aquilo que de manhã eu mencionava como um aspecto importante do plano pastoral daqueles anos de 2005 a 2012. Então, que elementos assim eu destacaria? Eu gostaria de conversar um pouco com vocês sobre a visão do Papa Francisco com relação à missão. Primeiro é a sua visão de igreja. Cada ponto desse aí eu vou pelo menos lembrar alguma coisa que o Papa Francisco disse, mas nós também precisamos encontrar os caminhos dessas realidades. A primeira é essa, para não ficar repetindo muito o que a gente sempre repete, igreja em saída. Eu recentemente ouvi essa expressão que eu acho muito feliz, uma igreja extroversa. O Papa também fala disso. Uma igreja extroversa, ou seja, uma igreja que toma consciência que não existe para si, que não é autorreferencial, que não está preocupada, em primeiro lugar, em cuidar dos seus prédios, das suas pastorais, das suas coisas, mas que se entende como uma missão no mundo, existe para os outros. Depois, aquilo que já tantas vezes ouvimos, igreja em saída missionária, especialmente para aquelas periferias que são as grandes periferias do nosso tempo, as periferias existenciais. Nós conhecemos muito bem as periferias geográficas das nossas cidades, especialmente das cidades maiores, mas o Papa fala de uma outra periferia, onde muita gente está nela, e a gente precisa encontrar essas pessoas lá. Depois, um outro elemento, que foi um tema de Aparecida, que com o Papa Francisco ganhou uma projeção universal, então já era para nós um tema, que é o tema da conversão pastoral. Que hoje também o Papa tem falado, conversão pastoral missionária. O tema da missão está servindo, né? É quase um genérico para tudo, né? E a questão do paradigma, a missão como paradigma de tudo que a igreja faz. Tudo que a igreja fizer tem que ter um toque de missão, tem que ter uma dimensão missionária. E esse tema que mais recentemente Francisco tem tocado, e que no sínodo foi bastante forte, o tema da sinodalidade, né? Então vamos ver se a gente consegue chegar a alcançar esses elementos, e se sobrar algum tempo eu falo um pouco do sínodo também, tá bom, Padre? Então vamos começar lembrando mais uma vez essa visão própria do Papa Francisco da igreja como uma igreja para fora, uma igreja que não se preocupa tanto consigo, uma igreja preocupada com os outros, a famosa, não é? Aquela
frase do Papa Francisco, que ele já usava lá em Buenos Aires, e agora também no pontificado, que ele prefere uma igreja lameada, suja, machucada, estropiada, né? Mas que está assim porque está fora, está na missão, do que uma igreja toda arrumadinha, toda certinha. Falando aos bispos na Jornada Mundial da Juventude do CELAM, do Conselho Episcopal Latino-Americano, o Papa lembrava que a igreja é instituição, mas quando ela se torna o centro da atenção, então a igreja acaba se funcionalizando e pouco a pouco ela vai vivendo simplesmente como instituição, se torna uma ONG. A igreja não é simplesmente um aparato administrativo, embora também essa questão administrativa faça parte dela. A igreja não está primeiramente preocupada consigo mesma. Ela existe por uma preocupação de Deus com as pessoas. Torna-se cada vez mais autorreferencial. Essa é uma ladainha do Papa Francisco, né, que a gente ouve muito, mas é bom que não apenas a gente ouça, mas que a gente também faça continuamente o exame de consciência. Se nas nossas reuniões, por exemplo, pensemos nas reuniões dos conselhos paroquiais, pastorais, conselhos administrativos, se a preocupação das nossas reuniões, se os enfoques das nossas reuniões são a missão ou outra coisa. E aí a gente vai ver que há um déficit muito grande de pensar a igreja para fora. A realidade desse mundo, lá no sínodo, eu ouvi um testemunho de um bispo do Japão. Vocês sabem que no Japão a porcentagem de católicos e de cristãos é ínfima. Então eles já se deram conta que naquele país a igreja tem que ser sobretudo extroversa. Não dá para ser uma igreja que fica olhando para si. Então ele disse, por exemplo, o trabalho nosso com a juventude na nossa diocese, já nos demos conta que não é nunca nas paróquias, é sempre fora. Então só pensamos no trabalho fora da paróquia. Pronto. Isso muda o enfoque da pastoral, isso muda o enfoque de tudo, e a gente está longe disso, não está, minha gente? Sim ou não? Eu acho que nós estamos muito longe de pensar uma igreja fora. Uma igreja fora. Lá na nossa querida Salvador, mais Dom Gregório do que eu, que morou lá muito mais anos do que eu, né? Fazendo visitas pastorais de paróquias, né? Fiz 40 visitas pastorais lá de fim de semana, né? Eu notava muito isso, né? Notava que a igreja de fato precisava encontrar meios de estar fora dos muros, porque dentro dos muros as pessoas cada vez vêm menos. Tem, por exemplo, a situação da violência, que faz com que nessas grandes cidades as pessoas tenham restrições para sair. Não podem sair daquele lugar, ir para um outro e depois voltar às 10 horas. E nós o que estamos fazendo? Continuamos lamentando. A violência nos coloca essa situação, as pessoas já não vêm mais porque não querem sair à noite. Pois é, mas essa situação diz, a igreja é para fora. É preciso encontrar um modo de estar ali mais perto daquele pessoal, para que eles possam sentir a companhia da igreja, possam ter a presença. Mas ali não vai dar para celebrar a missa? Agora não dá para celebrar a missa. Mas ali não vamos poder fazer batizado, ali não vai dar para ter catequese. Precisamos mudar um pouco, precisamos flexibilizar um pouco a maneira de pensar a missão. Estão entendendo, gente? Eu espero que a essa hora da tarde consigamos ainda ter algum pensamento bom, né? Então, senão ela se torna autorreferencial, se enfraquece a sua necessidade de ser missionária. Aí o Papa diz, né? Dizia lá em 2013 isso aqui, de instituição se transforma em obra.
uma obra que é preciso cuidar constantemente dessa obra, para que ela só vá crescendo para cima. Deixa de ser esposa, viver essa dimensão nupcial de união com as pessoas, para acabar sendo uma administradora fria. Durante o sínodo, vai ser interessante vocês verem no começo, né? Se falou do problema da burocratização do ministério presbiteral, porque os jovens reclamam acompanhadores. E aí os jovens disseram, eles mesmos disseram, as questões administrativas roubaram os padres de nós, que nós queríamos que eles fossem nossos acompanhadores também. Foi bonito ouvir no sínodo, até testemunho de bispos, de cardeais e depois de jovens, de padres que os acompanharam na vida, né? E como foi importante encontrar aquele sacerdote. E lá no documento isso vai refletido também, né? E de servidora, a igreja passa a ser controladora, né? Controladora. Então as coisas têm que estar tão bem no seu lugar, então porque temos que cuidar da obra, né? Para o telhado não cair, né? Para as paredes estarem bem pintadas, né? E a gente fica preocupado consigo e não olha o outro. Então a igreja extroversa. Depois, um outro tema que aparece na preocupação de Papa Francisco com relação à missão, que ele também tocou muito bem nesse encontro com os bispos do CELAM, no Rio de Janeiro, é colocar a missão como paradigma de tudo aquilo que a igreja faz. A igreja tem uma assembleia como essa aqui. Qual é o modelo de assembleia que a igreja tem? É preciso encontrar a forma de fazer uma assembleia missionária. Tem a visita pastoral. Dom Sérgio da Rocha, o bispo lá de Brasília, ele tem umas visitas pastorais que ele chama visita pastoral missionária. Então a visita pastoral não é aquele esquema só que nós já estamos acostumados de o bispo vai às paróquias, encontra as pessoas das paróquias. Não. A missão tem isso, mas tem também o bispo com as pessoas indo em alguns lugares. Ele conta uma história interessante. Uma vez eles queriam muito entrar num condomínio e nunca conseguiam, porque nunca conseguiram ninguém lá naquele condomínio, né? Aí falaram com ele, olha, você está de visita pastoral aqui, vamos até lá? Aí foi um grupo, umas 10 pessoas foram até aquele condomínio e quando viram lá o cardeal, né, o pessoal já se interessou. Então uma porta já se abriu, né? Então tudo aquilo que se faz tem esse estilo, esse paradigma missionário, né? Então naquele discurso lá no CELAM, o Papa dizia que a missão, falava da missão continental, eu coloquei entre parênteses porque aqui interessa qualquer missão, a missão da igreja, está projetada em duas dimensões. Ela é programática e paradigmática. A missão programática, como o próprio nome indica, consiste na realização de atos de índole missionária, que a gente costuma fazer. Mês de outubro, no ano que vem nós vamos ter no mês de outubro um mês missionário extraordinário. Para nós não é extraordinário, no Brasil a gente sempre coloca o mês das missões, a gente procura ter iniciativas missionárias, mas o Papa está querendo que a gente vá além. Que a gente vá além. A missão paradigmática, por sua vez, implica o quê? Colocar em chave missionária a atividade habitual das igrejas particulares. Entendem? Até ouvi o agora falando um pouco de manhã isso, né? Também falou alguma coisa assim. Não se trata de fazer novas coisas. Atenção, minha gente, não se trata de fazer novas coisas, mas se trata de rever em chave missionária o que nós estamos fazendo. Numa das visitas pastorais lá na Fazenda Coutos, periferia daquela, lá de Salvador, eu visitando uma capela, uma das capelas da paróquia, eu encontrei uma jovem.
sempre me vem à memória essa jovem. E ela me dizia: olha, Dom, aqui na nossa comunidade nós nunca conseguimos levar adiante um grupo de catequese. Primeiro, a gente às vezes não tem candidatos, outras vezes a gente começa e eles depois, as crianças não vêm mais. Então eu resolvi fazer o seguinte: eu passava todo dia na rua onde eu moro e via tantas crianças. Eu pensei, eu vou começar a vir para a rua, brincar com essas crianças. E ela começou, durante alguns meses, ir para a rua, brincar num determinado horário com aquelas crianças. Depois começou a levar um lanchinho também, na rua. Até que no final do ano ela fez uma proposta para aquelas crianças: vocês querem estudar, né? Querem fazer a catequese, querem frequentar a catequese? Aí as crianças disseram: sim, nós queremos. Ela disse: agora quando eu passo na rua, as crianças sempre perguntam: é hoje a catequese, tia? Né? E a coisa mais curiosa, essa menina tinha 17 anos e tinha um irmão com leucemia. E ela dizia: eu, por causa do meu irmão, que eu tenho que acompanhar algumas vezes, eu tenho que faltar. Então, por causa disso, eu já estou levando uma amiga minha na catequese para ela começar a aprender. E quando eu não posso ir, ela fica no meu lugar. Vai formando liderança. Não é? Igreja em saída. Não é fazer nada do que a gente não está fazendo, mas é repensar em chave missionária a atividade habitual das igrejas particulares. Isso é conversão pastoral. E digo isso, eu poderia falar do conselho administrativo, né? Da nossa paróquia. Quais são os interesses da administração da paróquia? É a missão, né? E poderíamos falar dos ministros da comunhão, e poderíamos falar da pastoral juvenil, e assim por diante. O Papa acredita, eu estou repetindo coisas aqui propositalmente, né? O Papa acredita nos processos. Por isso, naquele mesmo discurso, nós temos falado muito de mudanças de estruturas. As estruturas precisam se adaptar a essa nova visão de igreja para fora, igreja missionária. E o Papa diz o seguinte: a mudança das estruturas de caducas a novas não é fruto de um estudo de organização do sistema funcional eclesiástico, de que resultaria uma reorganização estática, mas é consequência da dinâmica da missão. As estruturas não vão mudar se não acontecer a missão. O que derruba as estruturas velhas das nossas paróquias, das nossas dioceses, estruturas que já não estão respondendo. O Papa diz assim: olha, a gente gasta muito tempo para manter um certo status quo. Né? Tem certas coisas que a gente privilegia, não, isso aqui não pode acabar, isso aqui tem que ser. Gastamos muita energia. E ele diz: não está valendo a pena gastar tanta energia para isso? Então, o que derruba as estruturas caducas, o que leva a mudar os corações dos cristãos, é justamente a missionariedade. Daqui a importância, ele dizia, da missão paradigmática. Entenderam um pouquinho essa coisa? Missão paradigmática? Não? Programática é fácil. Vamos programar missões, saídas missionárias, fim de semana, mês missionário, semana missionária. Mas o Papa está dizendo: não é isso não. Isso também vai acontecer. Mas tem uma outra realidade que precisa acontecer. Tudo que fazemos tem que ter cheiro de missão. Mas volta para casa, querido e querida, né? Com esse incômodo aí. Ah, mas o meu padre não está aqui, ele devia estar aqui para... Não importa, né? Leva você esse incômodo para casa. Né? Puxa, o meu ministério, o meu grupo, a minha pastoral, tem essa inquietação missionária? Eu gosto muito de uma coisa que o Papa Francisco tem falado, já falei até com os padres da Diocese de Nova Iguaçu, né?
que o que mais atrapalha a pastoral é aquele raciocínio: sempre se fez assim. Hein? Sempre se fez assim. O grupo do apostolado da oração está morrendo. Não, eu não estou falando que é apostolado, estou falando um grupo, uma paróquia, supostamente. Está morrendo. E a gente continua sempre fazendo assim. E essa pastoral aqui, que já sabemos qual é a história das nossas paróquias, eu acho que aqui não é diferente. As mesmas lideranças fazendo muitas coisas ao mesmo tempo, né? Aí o Papa está dizendo: a mudança de estruturas não é fruto de estudos, de planos, de projetos, é fruto de missão. Começa a colocar uma inquietação missionária nisso. Eu acho que é hora da gente começar também a se questionar, a se perguntar: o que significa isso? Por exemplo, no Ministério Diaconal, por exemplo, no Ministério Presbiteral. Esse mês que eu passei em Roma, lá junto do Papa, né, como eu disse para você, tive o privilégio de morar na Casa Santa Marta, onde o Papa mora. A gente ficava assim muito impressionado. Eu cheguei a uma convicção de que o Papa não quer perder contato com a realidade, porque a gente também pode criar dentro da igreja um aquário, um ambientezinho nosso, né? Aquele peixinho vermelho, está sempre ali, bonitinho e tal, né? Aquele peixinho listado, olha, o peixinho palhaço, sei lá, né? A gente está tão bom aqui entre nós, né? Só que a igreja não é isso. A igreja não é isso. E eu percebia isso: o Papa não quer perder contato com as pessoas. Então, a gente sempre passava lá diante dos guardas suíços, estavam todos sempre muito, né? Aí o Papa chegava, rígidos, o Papa chegava, sempre, toda vez que ele entra na casa, ele estende a mão para cumprimentar o guarda. O guarda está lá, ele: como vai? Boa tarde, né? Achei até dessa vez, já tinha tempo que eu não ia a Roma, achei até dessa vez que os guardas suíços são até mais simpáticos, né? Estão mais risonhos, né? Pelo menos. Mas a gente sente isso. O cardeal Chambon contou para a gente um dia numa mesa, que ele perguntou para as faxineiras lá de Santa Marta: e aí, como é que é essa história de trabalhar na casa onde o Papa mora? Aí uma delas disse: olha, a gente se surpreende tanto. Um dia nós estávamos lá no nosso refeitório, no nosso almoço, de repente ele chega e disse: hoje não tem ninguém para almoçar comigo, eu vim almoçar com vocês. Então, pronto, né? Então a pessoa, e ali, né? Outro dia nós estávamos lá, porque os bispos ele não dá muita bola não. Nós estávamos lá e ele estava no cantinho dele, só que estava sozinho. Ele foi servir a salada, e ele pegou uma das que serviam a comida, uma das senhoras, tinham dois homens e uma senhora servindo a comida para a gente. Aí ele pegou essa senhora e começou a conversar com ela, daqui a pouco puxou ela para a mesa: como a gente faz? Senta aí. Aí ele ficou jantando e ela conversando com o Papa, uma de vocês, né? Poder estar fazendo isso, né? Conversando ali com o Papa. Certamente ali o que ele vai ouvir? Ela vai falar do neto, que ela vai falar do preço da pasta, que ela vai falar, né, do ônibus que perdeu, que não sei. Pronto, não perdeu o contato com a vida. Né? É isso, a igreja também não pode perder contato com a realidade onde ela está. O Papa diz: tem que sair, para encontrar isso. Encontrar isso. E se entender como enviado a esse mundo. Não é que nós estamos ali simplesmente para falar do preço do macarrão. Nós estamos ali com um anúncio. Mas para as pessoas interessa o preço do macarrão. Né? E nós, a partir daquilo ali, damos para elas uma atenção. E para nós também, né? Eu tinha uma carta, levei uma carta, essas coisas das religiosas, né? Lá de um colégio lá de Nova Iguaçu, do IESA, a diretora falou: Dom, uma criança, eu estava falando esse dia, temos que rezar tanto pelo Papa, porque o Papa, coitado, tantas vezes sofre perseguição, tem gente que não aceita o Papa. Aí a criança ficou tão tocada, que disse: eu gostaria de escrever para o Papa uma carta, para consolar o Papa. Aí ela escreveu a carta, a irmã me entregou,
E eu fazendo, meu Deus, como é que eu entregar essa carta? E o Papa todo dia lá, meia hora antes ele chegava, antes das nossas reuniões, chegava antes da gente, muitas vezes, para ficar na porta da entrada da aula Paulo VI, cumprimentando as pessoas. Olha, todo mundo quer tirar foto com o Papa, né? Então ele ficava ali cumprimentando todo mundo que entrava. Estão percebendo, gente? Não é só, é questão da vida também, né? Aí um dia eu fui lá e entreguei a carta. Depois falei das eleições, ele fez uma brincadeira, que eu não vou falar aqui, das eleições, óbvio. Enfim, mas isso, você se desmonta, porque é gente. Né? Então isso, acho que essas coisas também ajudam. Aí o Papa fala do sonho. O Papa é um homem de sonhos. Ele gosta dos sonhos. Os jovens terão visões, né? Terão sonhos, os anciãos, etc. O Papa diz, eu tenho um sonho. Já conhecemos, isso aqui é também muito retomado. Qual é o sonho do Papa? Sonho com uma... Vamos ler juntos, esse está em negrito aí? Ups. Capaz de transformar tudo. Aí ele vai descendo nos detalhes. Capaz de transformar os costumes. Estamos muito acostumados com um certo modo de ser. É preciso rever isso sempre em chave missionária. Missionária. Mas Nova Iguaçu tem um costume bonito. Em muitas igrejas eu encontrei isso lá. Mas eu geralmente terça-feira a gente celebra na catedral. E no final da missa, sempre tem um sétimo dia. Um ou dois. Então, quando termina a missa, o padre chama alguém da família e tem uma mensagem para a família, né? Uma mensagem que leva escrita, a próprio punho, com a assinatura. Pronto. Isso aí quer dizer, puxa, a igreja está interessada com o meu luto, não é? E a gente às vezes anuncia nas nossas assembleias, missa de sétimo dia, e o camarada que estava ali, lá no meio, estava sofrendo um luto, é como se nada tivesse acontecido, né? Gente, são coisas tão simples. O melhor também pegou alguns exemplos hoje de manhã. Desculpe pegar esses exemplos tão simples, mas acontece que a gente se acostumou com certos modos que não ajudam na missão. Pelo contrário. A Aparecida diz que as pessoas que saem das nossas igrejas e vão para essas igrejas neopentecostais, normalmente não vão lá por questões doutrinárias, mas por causa da acolhida. Por causa da acolhida. É verdade. Encontram lá o que não encontram cá. Mas atenção, não vamos ficar, o padre, o padre. Nós vamos chegar lá na sinodalidade, não é? É todo mundo junto. Costumes, o que precisa mudar? Estilos, horários, depois eu vou entrar no detalhe de horário. Linguagem, estrutura eclesial. O Papa Francisco tem uma linguagem simplicíssima, né? De gente que está acostumado com gente, não é? Gente, simplesmente é isso. Lá no Sínodo se falou da formação dos padres também. E uma das coisas que se pediu, já a novo diretório de formação fala, que haja um ambiente mais diversificado para formar os padres. Que não seja tão aquário os nossos seminários, né? Mas que se envolvam também outras vocações, casais, mulheres, não é? Todo mundo também tem que se envolver na formação dos padres. Interessante, não é? Aliás, o tema das mulheres foi um tema muito querido no Sínodo, né? Mais ou menos, mas enfim, foi muito tocado o papel da mulher na igreja. Linguagem, estrutura eclesial, tudo deve ser um canal para a evangelização do mundo, mais do que ficar preocupados com a autopreservação da igreja. Bom, vamos pular isso aqui. Aí
preparando a palestra, encontrei uma coisa de um autor que achei interessante, né? Mas que pode ser, quem sabe, uma imagem que ajuda a gente. Que as imagens ajudam muito. Então, Gregório tem essa facilidade de sempre fazer uma imagem, né? Através de uma historinha. Não sei como é que é aqui em Petrópolis, lá em Salvador, quando o Dom Gregório contava a historinha, alguém vai dizer, e a historinha? Pronto, aí sempre tinha a historinha no final, né? Bom, mas essa imagem, uma porta aberta em cada atividade da igreja. Né? Uma porta aberta. Nossas atividades têm que sempre pensar nos de fora. Da porta da igreja ao portal da internet. A coisa mais triste é a gente encontrar pelas nossas cidades as portas das igrejas fechadas. Tem questão de segurança, a gente sabe, mas minha gente, a gente precisa encontrar caminhos. Precisa encontrar caminhos, a porta não pode estar mais fechada. Então, a catequese, tem um colega nosso aqui, padre, né? Nem sei se ele está por aí, mas uma vez eu vi na paróquia dele uma faixa assim, e está lá até hoje. Catequese, inscrições sempre abertas. Olha aí, a porta, né? O camarada passa ali, eu fui na paróquia dele, o senhor vem no ano que vem, né? Bom, no ano que vem, de repente passou lá um pastor lá na minha casa, já me levou, né? Uma porta aberta. Horários de missa e de secretaria. A gente costuma levar em conta os aposentados, ótimo, né? Mas nós temos que levar em conta as pessoas que trabalham. Qual é a imagem que o Papa fala da igreja hoje? Hospital de campanha. O hospital de campanha é aquele hospital que é montado lá perto do campo de batalha, onde as pessoas são feridas. As pessoas precisam disso. Eu sei, minha gente, que isso aqui mexe muito com nossos costumes. Mexe muito com os nossos costumes. Mas horários de missa, de secretaria, em Salvador, de vez em quando eu encontrava numa paróquia, o padre me dizia, não, aqui a secretaria funciona no domingo, porque é quando as pessoas podem vir. Ou no sábado, à tarde, à noite, que é quando as pessoas podem vir. E aqueles horários de confissão? De 3 às 4. Desculpe. Mas de 3 às 4 é para que ninguém venha, né? Então, depois a gente se queixa de que o sacramento da penitência está em desuso. Não é que está em desuso. É que não tem como, sabe? Não tem como ir. Grupos que sejam pensados para os que não se interessam pela igreja, mas tenham outros interesses. Tem pessoas na nossa sociedade, na nossa cidade, que tem, por exemplo, um interesse cultural determinado. A igreja também deve se preocupar com isso e abrir a porta para aquele grupo. Às vezes são pessoas que não nos frequentam, mas que vão encontrar a porta aberta e vão ter uma oportunidade, quem sabe, de receber o anúncio da evangelização. Atividade de caridade, a questão social, minha gente, a gente não pode perder isso, né? A missão integral tem a ver com isso. Jesus pregava e curava as pessoas. Jesus não só pregava o Evangelho, Jesus curava as pessoas. Estava preocupado com as dores delas. E o nosso mundo é um mundo de tantas dores. Hein? Então, na rua, na praça, no trabalho, uma porta aberta em cada atividade da igreja. Vamos sair daqui com essa inquietação, não é? Pensa aí qual grupo que você participa, qual atividade que você está, a porta está aberta ou está fechada? Porque se o rio não está passando, lembra a imagem de manhã do rio que não passava? Se o rio não está passando, hoje existem tantas tecnologias, né, que até fazem a transposição dos rios, né? Às vezes por causa dos interesses políticos, os rios ficam lá, né? Mas fazem as transposições dos rios. E a gente tem que transpor vários rios que já não passam nas nossas paróquias. Depois desse tema já batido, mas que eu estou falando da missão hoje, a missão hoje não pode esquecer que nada vai acontecer
sem uma conversão pastoral e pessoal. Nada. Tudo que hoje o Papa está falando supõe uma conversão pastoral. Quando terminou o sínodo e que a gente recebeu aquele belo documento final, me veio muito forte essa convicção. Esse documento não vai a lugar nenhum sem conversão pessoal e sem conversão pastoral. Não esqueçamos, meus queridos e minhas queridas, aquilo que Bento XVI disse aqui mesmo no Brasil. O cristianismo cresce por atração e não por proselitismo. Na terceira semana do sínodo, porque o sínodo trabalhava a cada semana uma parte do instrumento de trabalho. E a terceira parte era a parte prática. E foi impressionante a palavra que foi imensamente repetida nas várias colocações que já estavam feitas. A gente simplesmente pegou lá o que já tínhamos entregue na secretaria e leu. Mas eu vi naquilo o Espírito Santo. Que aquela frase de Paulo VI, até estava na semana da canonização dele, que o mundo de hoje ouve mais as testemunhas do que os mestres, e que se escutam os mestres é porque eles também são testemunhas. No final até o Papa falou, essa deve ter sido a frase mais repetida no sínodo, chamando a atenção da igreja do testemunho. Sem conversão pessoal, sem ser de fato discípulo de Jesus, onde é que nós vamos? Não vamos a lugar nenhum. O Papa falava, já mencionei de manhã, que era condição para o anúncio essa autenticidade de vida, uma igreja empática, uma igreja que consegue estabelecer diálogo, que as pessoas chegam. Ontem, lá naquela bendita mesa, interessante, naquela mesa interreligiosa que eu participei no colégio, para nós padres sempre as perguntas são as mesmas. Por que padre não pode casar? Interessante a pergunta, aliás, a pergunta de por que padre não pode ter mulher, não sei o quê. Eu falei, não, eu tenho 2 mulheres na minha vida que fazem toda a diferença, minha mãe e minha irmã, pelo menos essas 2. Que história é essa? Que sem a mulher não vai a lugar nenhum. Ninguém é ninguém sem a mulher. E graças a Deus na igreja nós estamos aprofundando essa consciência. Mas um colocou uma pergunta, Você, bispo, o que diz das pessoas homossexuais? Então, lógico, uma saia justa, que você tem que falar qual é a doutrina da igreja, mas você também não pode fechar a porta. Porque as pessoas já dizem, a igreja é preconceituosa, a igreja não acolhe o diferente, a igreja não... Pois é, não pode fechar. Uma igreja empática. Não se trata de negociar a verdade. Mas Jesus, as pessoas se sentiam atraídas por Ele. Entendeu? E quando a gente é atraído por alguém, a gente recebe com muito mais abertura aquilo que aquele alguém tem para propor. Hoje, a chave da evangelização, é feio a gente falar da gente, mas lá durante o sínodo me pediram para fazer uma homilia, depois da hora média de manhã, a sessão começava com o ofício das 9 horas. Depois tinha a leitura breve, a leitura da Escritura, e um dos padres sinodais fazia a homilia. No dia 16 de outubro, me correspondeu fazer a homilia, que era aquela palavra de São João, filhinhos, não amemos só em palavras, mas com obras, de verdade. Então eu refletia isso lá na sala sinodal, dizendo, hoje as pessoas querem ler o Evangelho dos Fatos. O Evangelho dos Fatos tinha acabado de acontecer também a canonização de Romero. Aí falei da irmã Dulce, nossa irmã Dulce também, aproveitei, e lembrava aquilo que o grande teólogo Baltazar dizia: só o amor é crível,
Só o amor é capaz de despertar a fé. Então, meus amados irmãos, eu preciso pensar nisso, né? E também na conversão pastoral. E no número 100 da Evangelho Gaudium, o Papa diz que se virem o testemunho de comunidades autenticamente fraternas e reconciliadas, isso é sempre uma luz que atrai. Agora eu queria que cada um pensasse um pouquinho nas suas comunidades, ouvindo isso que o Papa Francisco falou. Por isso me dói muito comprovar como, em algumas comunidades cristãs, e mesmo entre pessoas consagradas, se dá espaço a várias formas de ódio, divisão, calúnia, difamação, vingança, ciúme, a desejos de impor as próprias ideias a todo custo e até perseguições que parecem uma implacável caça às bruxas. Quem queremos evangelizar com esses comportamentos? Então a gente tem que fazer uma revisão pessoal, conversão pessoal. A evangelização nos pede isso, né? Conversão pastoral. Fiquei mais na questão da conversão pessoal, porque o pastoral temos falado tanto, né, dessa dimensão missionária da vida da igreja. E um último elemento que eu considero importante, que a gente deve pensar hoje. Nós estamos falando do Pontificado de Francisco, tá? Eu quis trazer aqui qual é a direção que Francisco está apontando para a missão hoje na igreja. No último sínodo apareceu muito forte essa expressão: sinodalidade missionária. A palavra sínodo é uma palavra muito rica, uma palavra que tem duas palavras gregas aí, professor de grego Dom Gregório, né? Pode até falar melhor do que eu, mas a gente gasta o grego que a gente leu no Google, né? Por exemplo, né? Mas a palavra sínodo reúne o sina rodos, é um caminho que se faz junto. Então, quando vocês ouvirem a palavra sínodo, imediatamente procurem traduzir, porque senão a gente não entende, né? A gente logo pensa na Assembleia Sinodal, todo mundo sentado naquela sala apertada e quente, né? Vocês têm os bispos lá, as fotos são tão bonitas, mas conversam, né? Para se levantar para ir a algum lugar, não é fácil. Enfim, todo mundo é tão juntinho, acho que é por causa disso, é a aula sinodal. Todo mundo tão juntinho, é um caminho que se faz junto. A gente esta manhã viu um pouquinho os horizontes da missão tão abertos. E que bom para nós bispos, para nós padres, diáconos, religiosos, leigos, entender que nós queremos percorrer juntos esse caminho, que não vamos fazê-lo sozinhos. E aí, para a credibilidade se exige uma reforma da igreja. A purificação do coração falava em a mudança de estilo. O documento final do sínodo fala que a igreja precisa assumir a forma da Eucaristia. Um pão composto de muitas espigas e partido para a vida do mundo. A Eucaristia é isso, né? A igreja é isso. Um pão composto de muitas espigas. A sinodalidade de que se fala é a sinodalidade para a missão. A Comissão Teológica Internacional, num documento sobre a sinodalidade, diz que a sinodalidade é um pressuposto indispensável para um novo impulso missionário que envolva todo o povo de Deus. Como também aqui estou dando um testemunho do sínodo, além da meditação, né, que a gente fez lá, todo padre sinodal é chamado a fazer uma intervenção. Falar alguma coisa comentando o documento, o instrumento Labores. E eu falei sobre o protagonismo da juventude. E lá, pelas tantas, eu dizia assim: hoje,
é tão urgente e tão desafiadora a missão com a juventude, que é preciso reunir todas as forças da igreja para alcançar os jovens. Não basta só delegar isso a um grupo. Todos precisam juntos pensar: a juventude é uma prioridade para nós. E todos têm que ir atrás desse interesse. Aí vai pastoral vocacional, pastoral familiar, pastoral de educação, mas também há as pastorais sociais e todas as outras. Pronto. É preciso que nós nos reunamos na missão. Quando eu cheguei lá em Salvador, estava perto da Jornada Mundial da Juventude. Aí Dom Murilo me pediu para organizar um pouco com os jovens a vinda para o Rio de Janeiro. E aí nos deparamos com o chamado setor juventude, que aqui também tem, né? Só que enfrentamos lá juntos uma dificuldade que tivemos que juntos também entender que não interessava ficar puxando para um lado ou para o outro, né? Ou para a PJ, que tem uma dimensão social mais intensa, ou para os carismáticos, né, que tem outra sensibilidade, mas que era preciso fazer um caminho juntos. Costumava dizer para os jovens: nós somos muito diferentes, eram várias expressões de juventude no setor, como aqui também, mas temos uma paixão comum, e o que nos reúne é a paixão comum, e essa paixão é a evangelização da juventude. Essa nossa paixão, interesse comum. A sinodalidade tem a ver com isso, meus irmãos. E olha que coisa forte o Papa disse em 2015, ao celebrar os 50 anos dessa instituição chamada Sínodo dos Bispos. Vamos ler junto para acordar? Vocês não estão dormindo, estou dizendo que não estão dormindo. Ninguém está aqui sofrendo de, como é que é o nome? Depressão pós-prato. Ninguém aqui está sofrendo disso. Então, vamos ler junto. Olha, porque isso é muito forte, não? O Papa chegar a dizer isso, alguém na igreja chegar a dizer isso, o caminho da... Não tem jeito, né? É o caminho que Deus espera para a igreja no terceiro milênio. É importante que a igreja assuma, o segundo ponto lá, diz, qual é o rosto da igreja sinodal? O rosto da igreja sinodal é um rosto de uma igreja capaz de relações. Coloca no centro a escuta, a acolhida, o diálogo, o discernimento comum num percurso que transforma a vida de quem nele participa. Por isso o Papa dizia, o importante não é o documento final do sínodo, o importante é o que nós fizemos aqui juntos. Escutamos tantas vozes diferentes, nos acolhemos mutuamente. Aí entendi por que o sínodo tinha que durar tanto, porque a gente já estava com uma saudade do feijão tremenda, né? Lógico, a gente fica tanto tempo lá e já começa a sentir a saudadezinha do feijão, mas com mais saudade estava Dom Sérgio, né? Dizia, vamos procurar um restaurante brasileiro aqui em Roma para comer feijão. Enfim, mas um mês, porque é preciso não só estar ouvindo coisas na Assembleia, é preciso que também a gente se encontre, se relacione, esteja junto, converse, tenha tempo para o outro, perceba o outro. Esse é o rosto da igreja relacional. Coloca no centro a escuta, a acolhida, o diálogo, o discernimento comum num percurso que transforma a vida de quem nele participa. Uma igreja que valoriza os carismas todos e que traz todo mundo para a responsabilidade na igreja. Não podem ficar grupos soltos por aí, mas tem que todos juntos cooperar na única missão da igreja.
Por isso, numa assembleia como essa, que é representativa da vida da diocese, todo mundo tem que estar representado. Todo mundo tem que estar representado, não dá para ficar fora disso. Porque estamos assumindo juntos uma missão comum, cada um no seu carisma, que lhe é próprio. Então, a igreja sinodal é essa igreja que tem essa cara de uma igreja participativa e corresponsável. E um tema que me foi caro lá no sínodo, que me pareceu também importante aproveitar aqui, falando da sinodalidade, porque esse tema apareceu nesse contexto, foi o que o Sínodo dos Jovens pediu sobre a renovação das paróquias, que para nós é para ontem. É preciso começar um sínodo, né, nas nossas igrejas, para ver as necessidades dos jovens, para ver também como as igrejas podem ser essas portas abertas, nossas paróquias. E eu recolhi alguma coisa que pode servir para a gente entender a necessidade dessa renovação da paróquia. Olha o que diz lá, logo no início, que é a parte do ver a realidade, o documento final, diz o seguinte: embora permanecendo a paróquia a primeira e principal forma do ser igreja no território, diversas vozes no sínodo, escuta, indicaram como a paróquia tem dificuldade de ser um lugar relevante para os jovens e como é necessário repensar a sua vocação missionária, a sua baixa significatividade nos espaços urbanos, a pouca dinamicidade das suas propostas, juntamente com as mudanças espaço-temporais dos estilos de vida, de que já falamos, solicitam uma, quero ver se estão acordados, solicitam uma, e quem sabe nós poderemos ainda colocar outros argumentos aqui. Mesmo se várias são as tentativas de inovação na paróquia, frequentemente o rio da vida juvenil passa às margens da comunidade sem encontrar. Essa é uma constatação, é o ver. Depois lá no Agir, número 129 do documento, diz: uma visão da ação paroquial delimitada apenas pelos limites territoriais e incapaz de interceptar os fiéis com propostas diversificadas e particularmente jovens, aprisionaria a paróquia num imobilismo inaceitável e numa preocupante repetição pastoral. Então aí está dizendo, olha, a paróquia precisa rever sua forma de se estruturar. Não se pode pensar só em ação paroquial delimitada nos limites paroquiais. A paróquia precisa pensar em propostas diversificadas, porque ela tem que alcançar a todos os fiéis. E aí se conclui aquele número dizendo, é preciso repensar pastoralmente a paróquia, numa lógica, aí vem o tema da sinodalidade, de corresponsabilidade eclesial e de impulso missionário, desenvolvendo sinergias sobre o território. Então, meus queridos e minhas queridas, aparece uma coisa muito interessante aqui, começa a aparecer nessa reflexão, que eu acentuaria, que não acentuei, colocaria em negrito, né? Corresponsabilidade eclesial. Porque impulso missionário nós já temos falado bastante, né? Talvez tenhamos que falar um pouquinho mais disso aqui, de corresponsabilidade eclesial. Todos precisamos nos sentir corresponsáveis nessa renovação das paróquias. O que nós precisamos, né, nessa nova evangelização, de acordo com aquilo que o Papa Francisco tem sugerido? Eu recolhi aqui algumas coisas que me parecem ser coisas bem concretas, que nos ajudam nessa proposta de renovação, nesse processo, viu? Eu já de manhã já comecei dizendo que não ia apresentar nada pronto, porque é preciso começar realmente um processo de escuta maior nas nossas igrejas particulares. A igreja precisa entrar em sínodo, toda ela, né? Precisa entrar em sínodo.
E se tem um tempinho ainda, eu vou falar um pouquinho do sínodo, né? Vou passar algumas coisas do sínodo, mas o Papa pediu muito isso a nós, né? Que nas nossas igrejas particulares começássemos um tempo de estudo. É bonito, meus queridos, a gente pensar na igreja a partir do seu mistério, do mistério da ação do Espírito Santo na igreja. E quem sabe o Espírito Santo está nos dizendo tantas coisas, pode nos dizer tantas coisas, mas nós, como já temos as coisas pré-fabricadas, pré-moduladas, temos dificuldade de alcançar aquilo que o Espírito está dizendo hoje para a igreja. A animação de pequenos grupos de evangelização, continuar esse trabalho. Os círculos bíblicos são propostas interessantes para alcançar as pessoas onde elas estão. A formação e o protagonismo de leigos bem preparados. A piedade popular iluminada pela palavra de Deus. Eu venho da Bahia, né? E o tema da religiosidade popular. Quando eu fui em Bom Jesus da Lapa, que eu vi aquele povo falando com o Bom Jesus, né? Como eu falo com o Padre Celestino, né? O Padre Celestino fala comigo, não se importando com ninguém que estivesse ali do lado. E aquelas multidões que chegavam no mês de agosto para as festas do Bom Jesus, né? Ou o Senhor do Bom Fim, ou a Aparecida. Impressionante quanta gente a gente consegue arrebanhar para a Aparecida, a gente às vezes que não está na comunidade, na caminhada com a gente. A boa participação na Eucaristia, aquelas missas com o Papa, né? As missas com o Papa não tem papagaiada, não tem, né? São missas. Mas eu me lembro da última missa que nós participamos, a missa de encerramento do sínodo, uma missa belíssima. Estava do meu lado, estava Dom Eduardo, e ele dizia, nossa, a gente termina uma missa dessa, sei lá, que experiência de Deus, não é? Pois é, nossas liturgias devem ajudar. Aliás, foi um tema que apareceu no sínodo com muita frequência, os jovens pedindo que os padres cuidassem mais das homilias, que eram homilias muito chatas, que não chegavam ao coração, não sei o quê, não é? E, desculpa, padres, né? Mas eu também estou no meio disso, né? A gente precisa rever, e as liturgias precisam ser mais vivas. Aí isso também gerou muita discussão na Assembleia, né? Mas aí a solução que encontraram no documento final foi aquela: deve haver espaços abertos para oração para os jovens, onde eles possam ter mais espontaneidade. Mas a liturgia, né? A liturgia. O compromisso com a caridade são elementos que merecem particular atenção. Priorizar na ação pastoral o anúncio do Evangelho. Vocês devem perceber, o Papa às vezes é criticado por causa disso, que o Papa não está preocupado muito em falar de temas polêmicos. Sempre quando querem tirar questões polêmicas dele, ele diz, olha, a igreja ensinou isso. A igreja ensina isso no catecismo, já sabemos o que a igreja pensa do aborto, o que a igreja pensa da homossexualidade, já sabemos. Qual é a preocupação do Papa? Ir ao coração do Evangelho. Qual é o coração do Evangelho? A pessoa de Jesus Cristo, que é preciso encontrar. O anúncio da misericórdia, que é preciso encontrar. Senão a gente já vai com os 10 mandamentos, né? Já vai com os 10 mandamentos para uma sociedade que não tem referências. Eu preciso encontrar alguém hoje, mais do que uma doutrina, minha gente. Hoje é preciso encontrar alguém, mais do que uma doutrina. A doutrina vai vir também com esse alguém, que vai ser encontrado através de nós, viu? Não vai ser um fantasma que vai aparecer para ninguém, vai ser através de nós. Por isso somos nós que vamos hoje mostrar esse rosto de Jesus. Constituir lugares de autêntica fraternidade. As pessoas hoje estão precisando disso, lugares fraternos. Chega numa comunidade, né, em Nova Iguaçu, o povo da Baixada é outra qualidade, né? Desculpa, mas o povo da Baixada, aquele calor. Chega nas comunidades, o calor fora e o calor dentro, né? Aquelas comunidades alegres, as pessoas. Estou há pouco tempo lá e já parece que estou um tempão, né? Porque onde você chega, você é identificado como alguém de casa.
A opção preferencial pelos jovens também não pode faltar, porque dissemos de manhã que a igreja está com o rosto desfigurado sem os jovens, e a corresponsabilidade de todos, né? E concluo essa parte aqui com o Papa Francisco, né? Espero que todas as comunidades se esforcem por atuar nos meios necessários para avançar no caminho de uma conversão pastoral e missionária que não pode deixar as coisas como estão. Entenderam bem? Uma conversão pastoral que não pode deixar as coisas como estão. Nesse momento não nos serve uma simples administração, mas é preciso mudar as coisas e já sabemos para onde mudá-las, não é? Nessa direção da missão.